Esse ano é um ano muito importante, um ano muito especial. Nós estamos um ano mais próximos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E no Ministério Jovem, esse ano de 2022, o título do programa lançado pela Divisão Sul-Americana é Eu Vou. Está relacionado à obra missionária, a decisão de seguir a ordem do Mestre e proclamar o Evangelho de Deus. E pensando nesse tema, Eu Vou, eu decidi preparar uma mensagem e compartilhar com vocês hoje, nessa manhã, a história de dois grandes homens, dois grandes servos de Deus, que viveram aqui nessa terra. Um que vocês conhecem dos tempos bíblicos, e outro que é um pouco mais recente e faz parte da nossa história como igreja adventista do sétimo dia. E eu quero começar falando com vocês sobre a história desse personagem que eu disse é um personagem bíblico. Vocês conhecem esse personagem bíblico como Saulo, que depois ficou conhecido como Paulo. Paulo foi um grande missionário. Eu já falei para vocês que, dentre as pessoas que participaram do cristianismo, segundo acredita-se pelos grandes teólogos da história, que a pessoa mais importante depois de Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi um grande missionário, levou a mensagem da palavra de Deus em praticamente todo o mundo conhecido da época. E onde quer que o apóstolo Paulo passava, ele fundava igrejas, ele levava as pessoas a conhecerem o Evangelho do nosso Salvador. E em resultado desse seu maravilhoso trabalho evangelístico, dessa sua obra de proclamação do Evangelho, o apóstolo Paulo escreveu cartas para as igrejas que ele fundou. E essas cartas hoje fazem parte da nossa Bíblia. Dos livros do Novo Testamento, nós temos 27 livros no Novo Testamento, 14 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Tão maravilhoso era o trabalho desse evangelista. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, Gálatas, capítulo 6, se você tiver com sua Bíblia digital ou física, Gálatas, capítulo 6, nós iremos ler a partir do verso 11. E esses serão os versos que nós usaremos como base para a nossa mensagem dessa manhã. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 11. Encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos lá, Gálatas, capítulo 6, verso 11, preste atenção no que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Paulo começa a falar na conclusão de sua carta aos Gálatas, que ele escrevia nesse momento com seu próprio punho. E ele ainda acrescenta uma informação adicional, que ao escrever com seu próprio punho, ele escrevia com grandes letras. Paulo terminava sempre suas cartas escrevendo de próprio punho. E o objetivo de Paulo ao terminar as cartas escrevendo de próprio punho era para validar o conteúdo da carta. Paulo geralmente usava alguma pessoa, algum irmão, para que escrevesse a carta. E no final, a carta terminava com sua letra, como uma forma de ele assinar a carta que ele havia escrito. Vocês já vão entender por quê, vamos tentar contextualizar isso aqui. Agora, uma pergunta interessante. Por que é que Paulo diz aqui no texto bíblico que ele escrevia com grandes letras? Eu sei que a maioria de vocês conhece a história de Paulo. Paulo, que era Saulo, fariseu, perseguidor dos cristãos, estava um dia a caminho para Damasco, o Senhor Jesus aparece para Saulo, e Saulo cai no chão, e a glória do Senhor Jesus sobre Saulo foi tão grande que diz a Bíblia que Saulo ficou completamente cego. Deus envia então um mensageiro até o lugar onde Saulo estava, o nome desse mensageiro era Ananias. Ananias ora por Saulo e Saulo recupera a visão. Mas uma informação muito importante para vocês, embora Deus tenha mandado Ananias para orar por Saulo, para que Saulo recuperasse a visão, depois do dia em que Saulo se encontrou com Jesus, a visão dele nunca mais voltou a ser a mesma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus tinha o poder de curar 100% a visão de Paulo? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas sabe por que Deus não curou?
Porque Deus queria deixar uma marca na vida de Paulo, para que ele nunca mais se esquecesse daquele encontro maravilhoso que naquele dia, a caminho de Damasco, ele tivera com o Senhor Jesus. Esse é o motivo porque agora, ao terminar sua carta, Paulo escreve com grandes letras de seu próprio punho, porque sua visão já não era mais a mesma. Mas tem uma outra informação muito importante. Por que Paulo assinava suas cartas? Abra sua Bíblia aí, deixe marcado Gálatas, que nós vamos voltar para Gálatas, mas passa 2 livros aí para frente, Efésios, Filipenses, aliás, 3 livros, Colossenses. Abra em Colossenses capítulo 4, o último capítulo. Vamos ler o último versículo de Colossenses. Quero que você preste atenção aqui, como é que Saulo, ou melhor, Paulo, como nós já conhecemos melhor agora, termina essa carta também. Colossenses 4,18, ele diz assim, ó: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Paulo, mais uma vez, termina sua carta assinando de próprio punho. Ele ditava a carta para que outra pessoa escrevesse, mas ele mesmo assinava de próprio punho no final. Vamos para mais um exemplo disso. Vira a página aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17. E agora eu quero que você preste bastante atenção nesse verso. Olha o que Paulo diz aqui. A saudação, ele repete, é de próprio punho. Paulo. Mas agora ele acrescenta uma informação a mais. Ele diz o seguinte, ó: este é o sinal em cada epístola. É assim que eu assino. Paulo deixou escrito, olha, eu escrevo com o meu próprio punho, o meu nome Paulo. Essa é a minha assinatura. Eu quero que vocês saibam que é assim que eu assino. Mas por que é que Paulo estava dando essa ênfase tão grande nessa situação? Nesse fato de ele mesmo assinar o final da carta? Há uma razão. Se você voltar uma página aí no capítulo 2, no verso 2, você vai descobrir que estava acontecendo algo muito sério naquela época. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, verso 2. Preste atenção, olha o que Paulo diz aqui. A que não vos demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, agora preste atenção, quer por epístola, como se procedesse de nós. Quer dizer que naquela época estavam circulando cartas no meio das igrejas cristãs, escrita por falsos mensageiros, por falsos pregadores da palavra, e para validar o conteúdo dessas mensagens falsas, essas pessoas escreviam a carta dizendo que havia sido o próprio apóstolo Paulo que havia escrito. E como uma medida preventiva, o apóstolo Paulo tomou a decisão de sempre assinar suas cartas no final, a fim de que as pessoas soubessem qual era a genuína e qual era a falsa carta. A carta que era verdadeira e inspirada por Deus, e aquela que era espúria e desviaria as pessoas da verdade. Agora que você já tem um contexto histórico daquele texto, quero que você volte aqui para Gálatas 6. Vamos continuar a leitura. Gálatas capítulo 6. Verso 12, ele continua dizendo, depois de escrever de seu próprio punho, ele diz o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Agora preste atenção no verso 17, que ele é a chave para a mensagem desta manhã. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O contexto do que Paulo escreveu é que, quando Paulo fundava igrejas, e terminava seu trabalho missionário, estabelecia as igrejas e ia para outros lugares, alguns cristãos judaizantes chegavam nas igrejas que Paulo havia fundado com um outro evangelho.
Eles diziam assim, olha, esse evangelho que Paulo está pregando não é um evangelho completo, é um evangelho pela metade. Ele diz que a salvação é só pela fé, é unicamente pela graça, que vocês não precisam mais se circuncidar e nem guardar a lei cerimonial, mas isso não é verdade. Se vocês não se circuncidarem, vocês não vão se salvar. Essas pessoas ensinavam. E agora Paulo diz assim, olha, essas pessoas querem que vocês se circuncidem, que vocês guardem a lei cerimonial, quando na realidade nenhum ser humano nunca conseguiu plenamente guardar a lei cerimonial. E a salvação não vem por intermédio de quem se circuncida ou quem não se circuncida. Como diz ali no versículo 16, ele diz assim, verso 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. O que realmente importa é você aceitar a Cristo e deixar que Ele transforme você em uma nova criatura. E aí Paulo termina o seu argumento no verso 17 dizendo que ele trazia em seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amigos, o que significa essa fala de Paulo trazer em seu corpo as marcas do Senhor Jesus? A palavra grega usada aqui como marca é a palavra estigma. No plural usado aqui por Paulo, marcas, estigmata. Para você entender o que significava essa marca que Paulo está dizendo aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que já morou no campo, na fazenda, e já viu os bois serem marcados? Quem aí já viu isso aí? Olha aí, vários. Muito bem. A marca que se faz sobre o boi, para identificar quem é o proprietário do boi, já era feito naqueles tempos de Paulo. E a palavra que se usava no grego para determinar aquela marca que era feita, era a palavra estigma. As tribos indígenas também usam marcas para identificar a que tribo pertencem. Lá na África, por exemplo, tem muito disso. Às vezes a pessoa tem cicatrizes na cara de algumas formas específicas que a pessoa da outra tribo olha e já sabe a que tribo ela pertence. E essas marcas são chamadas no grego de estigma. Só que no contexto do apóstolo Paulo, lá no Império Romano, isso tinha um significado muito mais profundo. Porque lá no Império Romano, na época de Paulo, viviam aproximadamente 100 milhões de habitantes. E desses 100 milhões de habitantes que viviam no Império Romano, 60 milhões eram escravos. E esses 60 milhões de escravos em um império de 100 milhões de pessoas, isso significa que a cada 5 pessoas, 3 eram escravos. Esses escravos eram marcados por seu senhor para identificar a quem eles pertenciam. Só que as marcas que os senhores faziam sobre seus escravos não eram marcas que eram feitas escondido nas costas, na barriga, não. As marcas eram feitas na face, na testa, na orelha. De maneira que a pessoa que era marcada, todo mundo sabia que ele era considerado um ser inferior, um ser que era propriedade de outra pessoa, um ser que não tinha direitos próprios. E o termo utilizado naquela época para essa marca que se fazia no rosto daqueles que eram escravos era a palavra estigma. E agora o apóstolo Paulo, usando essa linguagem que era muito comum naquela época, ele diz, eu trago em meu corpo o estigma do Senhor Jesus, as marcas do Senhor Jesus. Queridos amigos, eu posso dizer para vocês que eu gostaria muito de ter conhecido o apóstolo Paulo. Ele é, sem dúvida nenhuma, o personagem do Novo Testamento por quem eu tenho mais admiração, obviamente, depois do Senhor Jesus. E eu queria que vocês, junto comigo nessa manhã, usassem a imaginação de vocês e nós imaginássemos que Paulo estivesse aqui conosco hoje. E se você pudesse olhar aquela figura daquele senhor aqui na frente e olhasse em seu rosto, você iria observar que no rosto de Paulo havia muitas marcas. Se você olhasse em seus braços, veria marcas, em suas pernas, veria marcas. E se você olhasse e falasse assim, querido irmão Paulo, eu estou observando e vendo que o senhor tem várias marcas no rosto, nos braços, nas pernas. O que são essas marcas que o senhor carrega? E ele diria assim para vocês, oh meus queridos irmãos, eu na verdade considero uma grande alegria trazer essas cicatrizes no meu rosto, na minha testa, no meu pescoço, nos meus braços, nas minhas pernas. Uma das ocasiões em que eu recebi essas cicatrizes foi que eu estava pregando o evangelho na cidade de Listra, e por pregar o evangelho as pessoas ficaram tão iradas que me apedrejaram e pensaram que eu havia morrido. Me arrastaram para fora da cidade, mas ó queridos irmãos, Deus me preservou a vida para que eu continuasse pregando o evangelho.
Essas marcas que eu trago no meu rosto são as marcas do meu sofrimento pelo Senhor Jesus. Talvez se nós falássemos assim, mas irmão Paulo, além dessas marcas visíveis, você tem alguma outra marca? E ele diria assim, meus irmãos, com licença, se vocês me permitem, e viraria suas costas, mostraria suas costas, e nós veríamos as costas daquele homem de Deus, totalmente lotada de cicatrizes terríveis. E nós perguntaríamos assim, mas irmão Paulo, que cicatrizes são essas tão terríveis que você carrega em suas costas? E ele responderia assim para nós, meus queridos irmãos, essas cicatrizes que eu carrego nas minhas costas, são as feridas causadas em mim pelos meus irmãos judeus, porque não aceitaram o Senhor Jesus, e eles me feriram. Quero convidar você para voltar aí um livro da Bíblia, Gálatas, 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o relato de Paulo, aliás, 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo diz no verso 24 de 2 Coríntios, capítulo 11, as seguintes palavras, olha só. Aliás, vamos ler o 23. Ele diz assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, em açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes, verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Eu queria destacar para vocês o que está escrito ali no versículo 24, em que Paulo diz que 5 vezes recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Quanto que é 40 menos 1, irmãos? 39. 39 vezes 5, quanto que dá? Quem é bom de matemática? 195 açoites foi o que Paulo levou. Sabe por que a Bíblia diz que ele levou 40 menos 1? Porque segundo a lei romana, era proibido açoitar uma pessoa mais do que 39 vezes, porque 40 vezes era considerado morte, o suficiente para matar uma pessoa. Então eles açoitavam a pessoa até quase o ponto de morrer. Sabe como era o açoite? Não era igual aquele chicote que as pessoas usam no campo com os cavalos, não. Era um pedaço de madeira, mais ou menos 60, 80 centímetros, com tiras de couro de 80 centímetros, 70 centímetros, 60 centímetros. Nessas tiras de couro havia cacos de vidro, pedaços pontiagudos de ossos e na ponta da tira de couro, aquelas bolas de metais, todos com espinhos pontiagudos de ferro. De maneira que quando o soldado pegava aquela madeira, cheio daqueles espinhos, daqueles cravos, e batia na pessoa que estava sendo açoitada, aquilo triturava a pele, aquilo amassava, aquilo rasgava, e geralmente, frequentemente, quase todas as vezes, a pessoa saía com suas costelas à vista, com a coluna vertebral aparente. Tão terrível era aquilo. E Paulo levou 5 vezes esse tipo de açoite. E fora isso, se você ler o verso seguinte, ele ainda diz que foi 3 vezes fustigado com varas. Talvez se você olhasse também para o apóstolo Paulo, veria marcas nos seus pulsos, próximos ao seu calcanhar, e diria assim, mas irmão Paulo, isso aí que você traz de marcas nos pulsos, próximos ao calcanhar, o que seria? E ele diria assim, meus queridos irmãos, isso aqui são as marcas das prisões. Eu várias vezes fui preso por pregar o Evangelho de Jesus, e uma determinada vez me prenderam a um tronco, com uma força tão grande eu não conseguia me mover, mas mesmo assim Silas e eu louvamos o nome de Deus, e a misericórdia do Senhor foi tão grande, que Ele nos livrou da prisão. E se você perguntasse assim, Paulo, mas você conta essa história toda do que você passou, que você sofreu tudo isso, mas você não está se gloriando por causa dessas marcas que você tem aí no corpo? Em Gálatas 6, verso 14, no texto que nós acabamos de ler, Paulo responderia essa nossa indagação. Ele disse o seguinte, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Queridos irmãos, queridos amigos, se Paulo não estava se gloriando acerca de tudo isso que ele estava passando, por que é então que Paulo escreve? Por uma simples razão: essas pessoas que pregavam o falso evangelho estavam dizendo que o apóstolo Paulo era um falso apóstolo, que ele era um falso pregador da mensagem. E o apóstolo Paulo agora diz assim: olha, eu estou aqui cheio de cicatrizes, no meu corpo inteiro, no meu rosto, no meu pescoço, nos meus braços, nas minhas pernas, nas minhas costas, na minha barriga. Ninguém me moleste, ele diz no verso 17, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A prova do meu genuíno apostolado é aquilo que eu estou disposto a sofrer pelo meu Senhor Jesus Cristo. Ninguém me moleste, disse o apóstolo Paulo. Queridos amigos, o apóstolo Paulo é o exemplo de alguém que sofreu grandemente por amor a Jesus, que não recuou, que viveu intensamente o evangelho e só reconhece a plenitude do evangelho aquele que está disposto verdadeiramente a se entregar e a sofrer e a se dedicar e dar tudo de si por amor à obra de Deus. Tanto amou o apóstolo Paulo o evangelho que ele foi morto, degolado, por pregar a mensagem da palavra de Deus. Quando eu estudo a história do apóstolo Paulo, essa história me faz lembrar a história do primeiro missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse missionário foi homenageado com seu nome na maior universidade adventista do mundo, que é a Universidade Adventista de Andrews. Eu estou falando para vocês sobre o homem chamado John Nevins Andrews, o pastor Andrews. Um dia na cidade de Boston, no ano de 1874, estava acontecendo uma reunião da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. A Igreja Adventista havia recebido cartas, muitas cartas da Europa, de pessoas pedindo para que enviassem para a Europa um pastor que pudesse batizá-las, porque através das publicações adventistas, essas pessoas haviam conhecido a mensagem do Evangelho. O presidente da Associação Geral, na época, fez um apelo, dizendo que eles precisavam atender aquelas pessoas. Ele não sabia como, mas Deus precisava levantar alguém para que fosse até a Europa, pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Naquela reunião, naquele dia, estava presente Ellen White, a mensageira do Senhor. Ellen White se levantou e disse que aquelas cartas eram um pedido movido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que a mensagem do terceiro anjo, a mensagem do Evangelho, a última mensagem de misericórdia que deve ser pregada ao mundo, deve também alcançar os quatro cantos da terra, e era necessário que alguém se levantasse agora para atender o convite de levar a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, além mar. E ela terminou sua fala dizendo assim: e o Senhor hoje pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Na parte final daquela igreja, levantou-se aquele senhor magro, de barba ruiva, e com sua maneira distinta de falar, disse as seguintes palavras: se parecer bem aos irmãos, eis-me aqui, envia-me a mim. Todos ficaram admirados com aquela decisão tão pronta do pastor John Andrews. Aquele homem tomou essa decisão, a associação se reuniu, organizaram as coisas, e em cerca de mais ou menos 2 meses, tudo estava preparado. O pastor Andrews saiu com sua família do porto de Nova York, no barco chamado Atlas, em direção à Europa, para ser o primeiro missionário adventista do sétimo dia. Ele fez aquela viagem com toda a sua família, que na época se constituía apenas dele e de seus 2 filhos, Mary, de 12 anos, uma só ou mais, e Charles, de apenas 17 anos de idade. Seria um novo jovem na nossa igreja. O motivo pelo qual Andrews foi acompanhado só de seus 2 filhos é porque há 2 anos antes desse evento, sua esposa Angelina havia morrido. E um pouco antes ele havia perdido 2 filhos também. O pastor Tiago White, ao escrever sobre essa ida, compadecido pela situação do pastor Andrews, ele disse as seguintes palavras: o pastor Andrews deixa metade de sua família no silêncio da sepultura. Que dureza, né, irmãos? Ellen White disse as seguintes palavras: estamos enviando para a Europa o nosso obreiro mais competente.
Queridos amigos, o pastor Andrews tinha uma capacidade intelectual fenomenal. Ele era um autodidata, uma pessoa que tinha uma mente brilhante. Uma vez perguntaram para ele assim: pastor Andrews, se a Bíblia fosse tirada de nós, o senhor conseguiria reproduzir a Bíblia de memória? Ele disse o seguinte: o Novo Testamento com facilidade e rapidez. O Antigo Testamento levaria um pouco mais de tempo, mas seria possível também. Uma mente brilhante, uma mente extremamente capaz. E aquela família missionária, então, estabeleceu sua residência na cidade de Basileia, na Suíça. Basileia é uma cidade que fica justamente na fronteira entre a Alemanha, a França e a Suíça, um lugar estratégico para a pregação do Evangelho. Só tinha um detalhe: quando o pastor Andrews chegou em Basileia, lá na Suíça, eles não sabiam falar nem o alemão e nem o francês, que eram as línguas locais. Mas tomaram uma decisão que, a partir daquele dia, não falariam mais dentro de casa outra língua que não fosse o francês. E que só usariam o inglês quando fosse para expressar algum sofrimento que eles não conseguissem expressar em francês. E assim eles começaram aquela estratégia evangelística. Outra coisa interessante, amigos, quando o pastor Andrews aceitou o convite para ser missionário, ninguém pagou sua passagem. Como assim, pastor? Ninguém pagou a passagem? Ninguém pagou. A igreja naquela época era muito escassa de recursos, não tinham condições de enviar o missionário. O pastor Andrews tomou uma decisão: se Deus quer um mensageiro lá, eu vou fazer de tudo para ir. Pegou uma casinha que ele tinha como herança, vendeu a casinha de herança, pagou suas passagens, a passagem de seus filhos, e foi até o lugar para cumprir a missão, porque ele entendia que nada era impeditivo para que se cumprisse a missão. O pouco dinheiro que lhe sobrou, ele usava para se manter. Os irmãos mandavam cartas com dinheiro para o pastor Andrews, mas ele considerava aquele dinheiro tão sagrado, que ele pensava que não podia gastar aquele dinheiro para si. Tudo que ele usava, considerava ele, deveria ser o necessário para a sua vivência unicamente, nada além disso. Mas a realidade, irmãos, é que o pastor Andrews tinha um zelo tão grande pela causa de Deus, que nem mesmo o suficiente para a sua vivência ele utilizava. A dieta do pastor Andrews e de seus 2 filhos, Mary e Charles, se constituía basicamente de batatas, pão branco e mingau de milho, que eram as coisas mais baratas que eles tinham disponíveis lá. E é claro, queridos amigos, que com uma dieta tão limitada, eles infelizmente não conseguiriam ir muito longe. Mary, a pequena Mary, logo foi para a escola, aprendeu rapidamente um francês tão fluente que as pessoas pensavam que ela era uma nativa. E o pastor Andrews pensou: agora nós precisamos publicar uma revista aqui, para que as pessoas tenham acesso à mensagem. E ele escrevia a revista em inglês, a Mary traduzia para o francês, eles levavam lá numa imprensa para imprimir e assim distribuíam a revista. Só que o pastor Andrews, como eu disse para vocês, era uma pessoa zelosa da obra. Quando ele olhou a qualidade da impressão, ele ficou decepcionado. Uma mensagem tão solene, tão sagrada, impressa numa qualidade tão ruim, isso não é possível. Ele mandou uma carta para os seus irmãos nos Estados Unidos: irmãos, nós precisamos de uma imprensa aqui na Suíça. Os irmãos reuniram algum trocado, conseguiram mandar o dinheiro e ele comprou uma imprensa. E colocou a imprensa, sabe aonde? No lugar onde ele morava. E sabe onde ele morava? No 3º andar, no sótão de uma humilde casa. Ali estava a cama dele, da sua filha Mary, do seu filho Charles e a imprensa. E agora eles escreviam e publicavam, escreviam e publicavam. Ele escrevia, Mary traduzia, Charles publicava, Charles imprimia. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a rotina da Mary era: de manhã ela estudava, de tarde ela traduzia, de noite ela tentava dormir. Por que tentava dormir? Porque a imprensa estava funcionando, imprimindo as revistas que estavam sendo espalhadas por todos os lugares. E aí Mary não conseguia dormir direito, e aquela rotina intensa começou a gerar um resultado na vida dela: a má alimentação, a falta de sono, a falta de iluminação naquele ambiente, a falta de circulação de ar. Tudo aquilo cobrou um preço na vida da pequena Mary. E num determinado dia, Mary ficou doente. Seu pai começou a perceber em Mary os mesmos sintomas que havia visto alguns anos atrás em sua esposa. Mary começou a tossir, começou a ter um resfriado que parecia que não sarava. As coisas foram se agravando e logo eles perceberam que os sintomas eram inequívocos. Tratava-se de uma doença terrível, que, como eu disse, havia ceifado já a vida da esposa do pastor Andrews. Uma doença que naquela época não havia cura, chamada tuberculose. Naquela época, já havia se passado 3 anos desde que o pastor Andrews estava na Europa,
E os irmãos dos Estados Unidos mandaram uma carta dizendo: Pastor Andrews, nós teremos uma reunião da Conferência Geral e queremos que o senhor venha até os Estados Unidos para dar um informe de seu trabalho missionário. E queridos amigos, a coisa é tão fantástica e Deus é tão maravilhoso operando na vida de seus filhos, que o pastor Andrews, em apenas 3 anos, sem falar o idioma local, já havia fundado 11 igrejas para a honra e glória do Senhor Jesus. E o pastor Andrews decidiu que atenderia aquele convite. Mas quando chegou o dinheiro para comprar as passagens, só havia dinheiro para pagar as passagens dele mesmo. E ele pensou: eu não posso deixar aqui minha filhinha que tanto trabalhou comigo, que tanto se esforçou pelo Evangelho, que tanto se dedicou. Como é que eu vou viajar e deixar minha filhinha para morrer aqui? Eu vou fazer todo o possível para levá-la. E reuniu seus últimos recursos da venda de sua casinha por herança, pagou as passagens da filha e se dirigiram até os Estados Unidos para aquela reunião da Conferência Geral. No ano de 1878, aquela Conferência Geral aconteceu na cidade de Battle Creek, no Michigan. Na cidade de Battle Creek havia, naquela época, um hospital adventista, o maior hospital adventista do mundo, que chegou a ser, inclusive, na época, o maior hospital do mundo. E o diretor daquele hospital se chamava John Harvey Kellogg, um médico brilhante, uma mente brilhante. É o mesmo que fez aquele cereal que hoje a gente encontra no supermercado, o cereal Kellogg's. Sabe aquela esteira que você usa na academia, quem inventou foi o Dr. Kellogg. Sabe aquela bicicleta que você usa na academia, quem inventou foi o Dr. Kellogg. E o Dr. Kellogg também era, na época, o melhor cirurgião do mundo. O pastor Andrew chega em Battle Creek e entrega sua filhinha Mary aos cuidados do Dr. Kellogg. Queridos amigos, o Dr. Kellogg fez tudo o que podia para tentar salvar a vida da Mary. Mas, infelizmente, naquela época, essa doença não tinha cura. A Mary começou a piorar, o estado dela começou a se agravar. E num determinado dia de reuniões, alguém chamou o pastor Andrews e disse: Pastor, o Dr. Kellogg está à porta e quer falar com você. Com o coração apertado, aquele pai sai da reunião e o Dr. Kellogg diz para ele aquelas dolorosas palavras: Pastor Andrews, se o Senhor deseja estar os últimos momentos da vida de sua filha com ela, essa é a hora. O pastor Andrews então largou tudo o que estava fazendo e foi ao lado de sua filhinha. Viu a filhinha tossindo sangue, ele recolhia com o próprio lenço o sangue de sua filhinha e dizia: Oh, minha querida Mary, tanto que se dedicou pela obra de Deus, tanto que se esforçou para pregar o Evangelho de Deus, minha filhinha, o papai está aqui com você, eu não vou te abandonar, vou ficar com você até o fim. E queridos amigos, foi com profunda dor que naquele dia o pastor Andrews fechou os olhinhos de sua querida filha Mary. Essa jovem garota de apenas 17 anos na época, morreu com as marcas do Senhor Jesus. Nessa mesma semana em que Mary morreu, o pastor Andrews escreveu para a revista adventista as doloridas palavras. Ele disse o seguinte: me dá a impressão de estar agarrado a Deus com uma mão adormecida. É como se fizesse tanto frio que já de dor não sinto mais a minha mão, mas ainda estou segurando na mão de Deus, ainda tenho esperança no Senhor. Alguns dias mais tarde, a mensageira do Senhor, Ellen White, teve uma visão. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que se preocupa com seus filhos. O Senhor nosso Deus Criador, que está sentado no trono do universo, Ele enxerga as lágrimas de seus filhos, Ele vê a dor, o sofrimento que vai no coração de cada um. E naquele momento Deus usou Ellen White para trazer ao pastor Andrews uma mensagem de conforto. Nas palavras que o Senhor revelou à senhora White, Deus dizia que amava profundamente o pastor Andrews. E dizia também o seguinte: Pastor Andrews, sua esposa Angelina, seus 2 filhos que descansaram e sua filha Mary, que acabou de descansar, todos eles descansaram salvos no Senhor Jesus Cristo. E se você se mantiver fiel, você encontrará toda a sua família salva na manhã da ressurreição. Aquilo recobrou as forças do pastor Andrews, foi como um bálsamo para o coração dele. Ele esperou a primeira oportunidade que tivesse, para que pudesse voltar e continuar pregando o Evangelho. Na primeira oportunidade que teve, voltou. Havia ido acompanhado e voltava nesse momento só. Se você visitar
a cidade de Bottle Creek vai encontrar no antigo cemitério lá uma tumba simples, escrita Mary Andrews, uma garota de apenas 17 anos que morreu de tanto se esforçar para pregar o Evangelho de Deus. Quando o pastor Andrews voltou, ele começou a trabalhar com um novo vigor. Ele estava dando tudo de si para que a mensagem do Evangelho fosse pregada ao mundo e Jesus pudesse logo voltar. Ele estava com o foco na ressurreição, na volta de Jesus, na entrega de Jesus, na entrega da vida para o Senhor, na pregação do Evangelho. Ele estava focado nisso, mas é verdade também, queridos amigos, que o pastor Andrews nunca mais conseguiu se recuperar plenamente do baque que havia levado ao perder sua amada Mary. Existem dores, queridos amigos, que elas sempre permanecerão conosco. Deus nos dá a graça para suportarmos essas dores, mas elas permanecerão conosco até aquele grande dia do encontro final. Tenha paciência no Senhor, Deus vai te dar força. E o pastor Andrews agora começou a pregar. E sabe que quando o pastor Andrews voltou, eles começaram a estudar, aprenderam a falar o francês, aprenderam o alemão e aprenderam o italiano. E agora começaram a publicar a revista nos 3 idiomas. E como eu disse para vocês, o pastor Andrews tinha uma mente fantástica. Ele que nunca havia estudado hebraico, sabia ler e escrever em hebraico. Ele que nunca havia estudado grego, lia em grego, e agora aprendeu o francês, o alemão, o italiano, fora sua língua materna, que era o inglês. E eles começaram agora a espalhar aquela mensagem por todos os lados. E de acordo com o diário do pastor Andrews, nesse período em que ele voltou, num período de apenas 3 meses, o pastor Andrews pregou um total de 180, deixa eu só confirmar aqui, 182 sermões. Se você dividir 182 por 3 meses, você vai encontrar uma média, mais ou menos, de 4 sermões por dia. Ele ia por todas as partes pregando o Evangelho, de cidade em cidade. Pregava na cidade, pegava o trem, viajava. Quando chegava na outra estação, estavam outros irmãos esperando, porque as revistas estavam se espalhando por todos os lados. Cartas chegavam e diziam: pastor Andrews, venha até aqui a Tchecoslováquia, nós aceitamos a mensagem adventista, queremos ser batizados. E ele ia, e ele foi para a Tchecoslováquia, para a Espanha, para a Polônia, para todos os lugares daquela região. Em um curto período de tempo, o pastor Andrews pregou o Evangelho em 22 países, no Egito, em Israel, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Tchecoslováquia. Em todas as partes ele ia viajando e pregando. Durante o dia pregava, durante a noite viajava de trem. E aí você pensa, então ele dormia no trem? Não, ele não dormia no trem. Como assim não dormia, pastor? É simples. O pastor Andrews, como eu disse para vocês, ele pensava que não havia tempo a perder. Durante o dia ele pregava, durante a noite ele viajava, mas ele precisava escrever a revista, precisava escrever os artigos para que fossem publicados. Então, durante o dia ele pregava, durante a noite ele escrevia, dormia 1 ou 2 horas por noite. Quando chegava na estação não dava tempo de descansar, porque as pessoas já estavam esperando ele, e ele pregava, e ia, e tudo mais. E obviamente, como vocês sabem, quando a gente gasta um período do tempo da nossa vida sem descanso, isso cobra um preço. E num determinado dia, enquanto o pastor Andrews estava pregando no lugar, ele começou a se sentir fraco. O pastor Andrews começou a tossir. A princípio parecia um resfriado que não se curava. As pessoas que acompanhavam o pastor Andrews, porque ele não deixou de pregar com o zelo que tinha pela obra, diziam que nessa época ele usava cerca de 3, 4, 5 lenços para limpar a tosse dele enquanto ele pregava o Evangelho. Mas logo, queridos amigos, o pastor Andrews começou a se enfraquecer. E ele percebeu que os sintomas eram inequívocos. Ele havia contraído a mesma doença que havia ceifado a vida de sua esposa Angelina e a vida da sua filhinha Mary. O pastor Andrews voltou para sua casa na Basileia, deitou enfermo, começou a ficar muito magro, muito mal. A igreja adventista pediu para que um missionário, o pastor que estava na Inglaterra, para que o pastor Loughborough fosse até o lugar onde o pastor Andrews estava, lá na Suíça, e pudesse então dar um suporte para ele naquele momento. O pastor Loughborough, que agora era um outro missionário adventista, além mar, havia sido convertido ao evangelho pela pregação do pastor Andrews. Então, quando o pastor Loughborough chega até aquele local e encontra seu amado pastor Andrews naquela situação, ele ficou com o coração dele profundamente comovido.
A igreja mundial estava comovida pela situação que aquele pastor estava enfrentando. E decidiram que no dia 12 de outubro daquele ano, a igreja adventista no mundo todo, num sábado, dedicaria o sábado para jejum e oração. Igual nós vamos dedicar na semana que vem. Um sábado para jejum e oração em prol da recuperação da saúde do pastor Andrews. O dia marcado chegou. E no dia em que a igreja adventista no mundo todo estava orando pela saúde do pastor Andrews, ele que estava já a ponto de morrer na cama, o pastor Loughborough chega no lugar, coloca o óleo sobre a cabeça do pastor Andrews e ora por ele, pedindo para que Deus atendesse o pedido da igreja a nível mundial que orava naquele momento por aquela pessoa, pedindo para que Deus cumprisse sua promessa bíblica de que quando o povo de Deus ora, Deus ouve. E no meio da oração, enquanto o pastor Loughborough orava, o pastor Andrews se levantou da cama com a saúde 100% recuperada, e ao terminar a oração, o pastor Loughborough ficou assustado ao ver o pastor Andrews com sua saúde recuperada, e o pastor Andrews disse as seguintes palavras, em tom de profunda alegria e felicidade: Pastor Loughborough, o Senhor me deu saúde para que eu continue pregando o Evangelho. Ficaram muito felizes, a igreja toda louvou o nome do Senhor pelo milagre que havia acontecido. Os irmãos em todo o mundo glorificaram ao nome do Senhor. 3 semanas depois desse episódio, chegou uma cartinha pelo correio. Remetente, Ellen White. Na carta, Ellen White dizia o seguinte: Pastor Andrews, o Senhor operou um milagre na sua vida, porque necessita do Senhor em sua causa. Mas ela acrescentou: não volte a cometer o mesmo erro de trabalhar tanto e não cuidar da sua saúde. Cuide-se, porque senão a enfermidade voltará. Só tinha um detalhe, amigos. Com aquela cartinha de Ellen White que chegou, havia na caixa de correio outras 32 cartas de todas as partes da Europa, dizendo: enviem-nos um pastor para nos batizar, nós aceitamos a mensagem através da revista. E o pastor Andrews leu a carta da irmã White, leu as 32 cartas e orou, falou: Senhor, eu quero cumprir o teu mandato, eu quero obedecer ao Senhor de ter mais tempo de repouso, mas o que eu vou fazer? Tantas almas perecendo, tantas pessoas que precisam de luz, como é que eu vou ficar aqui parado, sem levar o Evangelho para essas pessoas? Se eu não for, Senhor, quem irá? E quando o pastor Andrews disse essa palavra, se eu não for, quem irá? Naquele momento o seu filho Charles se levantou e disse assim: Pai, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. O pastor Andrews disse assim: mas Charles, você não é um pastor ordenado, como é que você vai batizar as pessoas? E ele enviou um pedido para a igreja, para que autorizasse ele a ordenar o seu filho para o ministério. E naquele dia, queridos amigos, depois de receber a autorização da igreja, com profunda emoção, o pastor Andrews colocou as mãos sobre a cabeça de seu filho, ordenando-o ao santo ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E agora o pastor Charles começou a atender os pedidos, começou a ir por todas as partes pregando o Evangelho, enquanto o pastor Andrews imprimia, escrevia, o pastor Charles viajava para pregar o Evangelho. Mas enquanto o pastor Charles viajava, outras cartas chegavam, outros pedidos chegavam, e o pastor Andrews não conseguia ficar sem atender aqueles pedidos, e pouco a pouco ele começou novamente a seguir aquela rotina de pregação. Pregava durante o dia, viajava durante a noite, escrevia a revista, dormia 1 ou 2 horas por noite, no outro dia pregava de novo, e aquela rotina foi se intensificando. E mais ou menos 3 anos depois da primeira vez em que o pastor Andrews ficou doente, nessa segunda vez ele começou a ficar mais doente do que da primeira, comendo pouco, dormindo pouco, e agora ele começou a ficar muito mais grave. Dizem os relatos das pessoas que viram o pastor Andrews nessa situação, que ele estava, naquele caso, apenas pele e osso, um esqueleto vivo. A situação dele era tão grave que a mãezinha dele, que vivia nos Estados Unidos, veio naquele momento até a Suíça, para que pudesse passar com seu filho os últimos dias da vida dele. Vieram os pastores, que agora já eram vários ali na Europa evangelizando, oraram por ele. Os irmãos, que eram muitos, porque ele havia fundado muitas igrejas, um verdadeiro missionário de Deus, vinham até a sua casa para confortá-lo, mas na verdade eles é que saíam confortados pelas palavras do pastor Andrews.
E na manhã do dia 21 de outubro de 1883, em um dia de sol, o pastor Andrews, com profundo esforço, se assentou sobre a cama e disse para o seu filho: Charles, pegue lápis e papel, eu preciso escrever para a revista Adventista. E ele ditou para seu filho Charles o seu último artigo da sua vida para a revista Adventista. Vieram alguns irmãos naquele sábado, naquele dia em sua casa, leram seu hino favorito, cantaram com ele. O pastor Andrews disse assim: irmãos, por favor, cantem para mim aquele hino que a minha esposa Angelina tanto gostava, Nos Veremos Junto ao Rio. E naquele dia, irmãos, ao redor daquele homem, grande servo de Deus, de apenas 54 anos de idade, os irmãos que estavam ali reunidos começaram a cantar a letra daquele hino que dizia assim: nos veremos junto ao rio, lá nas águas cristalinas, ó sim, nos congregaremos na beira do rio da vida. Ao ouvir o cântico daquele hino, o pastor Andrews disse as seguintes palavras: sim, nos veremos junto ao rio da vida, ali reencontrarei a minha amada esposa Angelina, ali verei minha querida Mary, poderei reabraçar meus 2 filhinhos que perdi, reencontrarei minha família, reencontrarei meus irmãos, sim, nos veremos junto ao rio. E queridos amigos, ao pôr do sol daquele dia 21 de outubro de 1883, se pôs também a vida do primeiro missionário da igreja adventista do 7º dia. Se você um dia visitar a cidade de Basileia, na Suíça, ao lado da cidade, há um pequeno cemitério histórico, onde já não se enterra mais ninguém, e você pode lá visitar a tumba desse grande homem de Deus. Há uma lápide em que está escrito J.N. Andrews, aqui descansa o primeiro missionário da igreja adventista do 7º dia. E para terminar a mensagem dessa manhã, eu quero ler para vocês um parágrafo desse último artigo que o pastor Andrews escreveu no dia de sua morte. Abre aspas. Em meio às tribulações e aflições, a minha alma se regozija em Deus. Irmãos, tudo que aquele homem estava passando, ele consegue dizer em seu último artigo que ele estava feliz em Deus. Ele estava morrendo, irmãos, mas ele estava feliz em Deus. E ele continua dizendo: nunca estive mais impressionado com a importância da obra que nos foi confiada do que neste tempo. Meu coração está ligado a esta obra tão sagrada, que com alegria estou disposto a me gastar e a ser gastado. As almas estão perecendo ao nosso redor, que poderíamos salvar. O tempo para trabalhar é curto, a noite logo virá, quando ninguém poderá trabalhar. E ele termina seu artigo com um apelo: não faremos, irmãos, então, enquanto dure o dia, tudo que for possível de nossa parte, para salvar a todo custo, a tantos quantos pudermos? Esse foi o apelo final da vida do pastor Andrews. Um homem que descansou, levando sobre si as marcas do Senhor Jesus. As marcas do Senhor Jesus são para mostrar, queridos amigos, a quem nós pertencemos. São para mostrar que nós somos o seu povo. Amigos, às vezes eu imagino tanto que essas pessoas se dedicaram, o apóstolo Paulo, Andrews e muitos outros homens e mulheres de Deus no transcurso da história, e penso que há tanta falta de zelo de nossa parte, tanta falta de sacrifício, tanta falta de dedicação. A igreja já teve muitos homens e mulheres que deram tudo de si para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós. E queridos amigos, o que é que nós estamos fazendo com essa mensagem? Hoje esse precioso estandarte da verdade está em nossas mãos, e o que nós faremos com ele?
Invalidaremos o grande sacrifício feito por todos esses que passaram antes de nós? Deixaremos de cumprir a sagrada missão que nos foi confiada? Ou levantaremos, como o pastor Andrew se levantou, como o apóstolo Paulo se levantou, como o pastor Charles se levantou, e diremos: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nós queremos ser teus mensageiros, nós queremos levar a mensagem de salvação, porque queremos ver o nosso Senhor Jesus voltar. O que é que faremos com essa grande mensagem? E por falar, queridos amigos, em marcas, quando o Senhor Jesus voltar, o apóstolo Paulo irá sair da sepultura transformado. Nós olharemos para ele e não veremos mais em seu rosto, em seu corpo, as marcas que ele carregou pelos sofrimentos por Jesus. O pastor Andrews também naquele dia ressuscitará, a Angelina, a Mary, o Charles, os seus 2 filhinhos. Mas naquele momento que o pastor Andrews ressuscitar, ele não trará mais também em sua memória as marcas do sofrimento, de tudo que passou por servir ao Senhor Jesus. De acordo com a Bíblia, quando Jesus voltar, todas as marcas que nós temos desaparecerão. Mas haverá um único ser em todo o universo que para sempre carregará as marcas sobre si. As marcas que ele carregará são as marcas do profundo amor. As marcas de um sacrifício infinito que foi feito por você e por mim. As marcas do preço que ele pagou pela nossa redenção. Nós olharemos para as suas mãos e veremos as marcas dos cravos. Olharemos para seus pés e veremos as marcas dos cravos. Olharemos em seu lado e veremos a marca daquela lança que foi lançada sobre ele. Olharemos em sua testa e veremos as marcas de espinhos, e poderemos dizer, como disse o profeta Zacarias, capítulo 13, verso 13, que feridas, Senhor, são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos teus pés? E ele nos dirá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. São as marcas do amor, são as marcas para te resgatar. Essas são as verdadeiras marcas do Senhor Jesus. E eu pergunto para você, e eu penso que nós nunca podemos terminar uma mensagem sem fazer um apelo. O meu apelo para você hoje é o seguinte: você está disposto a retribuir a Jesus o grande sacrifício que Ele fez por você? Você está disposto a dar sua vida por Ele? A entregar-se por completo a Ele? A deixar-se ser usado por Ele na sua esfera de trabalho, no seu ambiente cotidiano, onde quer que você estiver, para ser um instrumento e uma luz de Jesus? Você está disposto a dar tudo de si, a investir seus recursos, a investir sua vida, a investir seus talentos, a investir seu tempo no reino daquele que morreu por você na cruz e que para sempre carregará as marcas do sofrimento por você? Quantos aqui estão dispostos a tomar essa decisão ao lado de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar vocês para ficarem nesse momento em pé. Nós iremos ter uma palavra de oração. Querido e amado Deus, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Quando nós olhamos para trás, Senhor, nós vemos quanto sacrifício que pessoas fizeram pela Tua obra. Missionários que deixaram lar, que deixaram casas, que deixaram tudo que tinham para que a Tua mensagem chegasse até nós. Pessoas que se sacrificaram, Senhor, não só em recursos, não só em talentos, mas que muitas vezes sacrificaram a própria vida porque amavam o Senhor e esse Evangelho tão profundamente que não consideraram a própria vida como preciosa à vista da vida eterna que o Senhor havia preparado para eles. Pai, essas histórias nos inspiram. E nós queremos ser, Pai, como foi Paulo. Nós queremos ser como foi Andrews, em resposta ao sacrifício do maior de todos os missionários, que não foi aquele que deixou uma terra para ir a outra, mas foi aquele que deixou toda a glória do céu para vir até aqui este mundo de pecado, sofrer, ser escarnecido e morrer na cruz, para que nós tivéssemos a vida eterna. Nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, Pai, e nos comprometemos nesse momento diante de Ti, de que desejamos também nos sacrificarmos pela Tua obra, para que quando nós chegarmos no céu, nós possamos todos nós ver no céu, encontrarmos no céu as almas que foram salvas pelos nossos esforços, mediante a graça do Senhor Jesus. Abençoe a cada irmã que está aqui, a cada irmão que está aqui, nos conforte com Tua palavra, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.